Neste módulo, vamos conversar sobre a política monetária e a relação desta política, que tem a ver com a política econômica, com as instituições financeiras, com o sistema financeiro. Vamos ver como a intervenção do Banco Central interfere diretamente no sistema financeiro, por meio da política monetária. Estamos vendo na tela que o princípio fundamental da política monetária é que o controle e a limitação da quantidade de dinheiro em circulação do país é uma condição necessária para que ele mantenha o seu valor. Vimos isso em aula anterior, quando conversamos sobre as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Vimos que é fundamental adaptar o volume dos meios de pagamento, ou seja, a quantidade de dinheiro, de uma maneira ampla, conceituando não apenas o dinheiro físico, mas também os depósitos bancários. O que nós vamos fazer agora é ampliar ainda mais este conceito de dinheiro, de moeda. Estávamos trabalhando até este momento com a ideia básica de que o dinheiro é o dinheiro físico, propriamente dito, e também os depósitos à vista, que são equiparados ao dinheiro físico, pois não rendem nada e têm liquidez total. Podem ser sacados e utilizados a qualquer momento. Entretanto, nós temos outros conceitos de meios de pagamento que são mais amplos do que apenas o chamado M1. M1 é aquele que nós tínhamos trabalhando até o momento. O papel moeda em poder do público e os depósitos à vista. Entretanto, existem outros conceitos de meios de pagamento, uma visão mais ampla, que são os chamados agregados monetários. Eles não são exatamente moeda, porém, têm uma liquidez tão próxima da moeda que são quase como se fosse moeda. São aplicações financeiras de alta liquidez. E o Banco Central conceitua da seguinte maneira: são chamados de M, 1, 2, 3 e 4. Quanto maior o número, menor a liquidez daquele agregado, porque estão sendo incluídos nesse conceito outras aplicações financeiras com um pouco menos de liquidez. Vamos ver quais são esses agregados monetários de acordo com a conceituação do Banco Central. Temos o M1, papel moeda em poder do público, e os depósitos à vista, aquele que tem liquidez total. O M2 é o M1 mais os depósitos em cadernetas de poupança e os depósitos a prazo. Relembrando, os depósitos a prazo, CDBs, RDBs, letras de câmbio financeira, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário. Então, essas aplicações têm uma liquidez menor do que o dinheiro propriamente dito, do que o depósito à vista, mas também tem boa liquidez. A poupança pode ser sacada a qualquer momento. É quase tão líquida quanto o depósito à vista. A diferença é que você sacar antes do aniversário do depósito, você perde o rendimento, mas pode efetuar o saque na poupança de pessoa física. As aplicações em depósitos a prazo, muitas delas têm liquidez diária, pelo menos após um determinado momento, e a maioria delas são de curto prazo, 30 dias, 60 dias. Então, são agregados monetários que rapidamente se transformam em moeda. O M3 é o M2 mais os saldos do fundo de investimento de liquidez imediata. Faço uma observação aqui neste conceito. Quando estamos tratando desses fundos, estamos falando dos fundos de renda fixa. Não estamos tratando dos fundos de renda variável, porque os fundos de renda variável sofrem muitas oscilações em função da enorme volatilidade dos ativos que lhes são base. Então, os fundos de liquidez imediata nesse conceito são basicamente os fundos de renda fixa. Além deles, incluímos também no M3 as operações compromissadas com títulos públicos federais. O
Uma operação compromissada é quando alguém compra um título e o vendedor tem a obrigação, o compromisso de recomprar de volta. Pode ser num prazo determinado ou a qualquer momento. Muitas instituições financeiras fazem operações compromissadas com títulos públicos federais, entre elas e também com clientes. E aí é um tipo de aplicação financeira de alta liquidez, porque o comprador pode resgatar essa aplicação a qualquer momento. E temos ainda o chamado M4, que é o M3, mais as aplicações do público em títulos públicos federais. Nesse caso, estamos falando dos investidores que adquiriram títulos públicos federais, ou compraram dos seus bancos, dos quais são clientes, ou adquiriram diretamente na internet pela opção do Tesouro Direto. É também uma aplicação de boa liquidez. O banco pode recomprar. O Tesouro recompra a partir de uma semana de prazo de aplicação e pode também ser vendida no mercado secundário. Então, vocês percebem que estas aplicações financeiras são quase como moeda. Então, são conceituadas como agregados monetários. E qual a importância destes agregados monetários? A importância é a seguinte. Vocês se lembram, quando falamos de política monetária, da importância da definição da taxa de juros. E comentamos que um dos efeitos da taxa de juros, quando ela é elevada, é aumentar a atratividade das aplicações financeiras. Então veja novamente o quadro dos agregados monetários. Quando nós temos uma inflação que começa a perder o controle, as pessoas procuram sair do M1, principalmente aquelas que têm condições de se proteger da inflação aplicando seus recursos. Então, elas saem do M1, que tem alta liquidez, e vão para as aplicações financeiras, no M2, no M3 ou no M4, que tem menor liquidez. Ou seja, a elevação da taxa de juros reduz a liquidez da economia. E esse é um dos efeitos desejados de política monetária quando se quer combater a inflação. Os meios clássicos da política monetária são operações de mercado aberto, o depósito compulsório e o redesconto, o empréstimo de assistência à liquidez. As operações de mercado aberto são aquelas baseadas na compra e venda de títulos públicos federais. Relembrando que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, quando estabelece a meta da taxa Selic, ele estabelece um paradigma, uma diretriz para a rentabilidade dos títulos públicos federais. Portanto, ele também estabelece um paradigma para a rentabilidade das aplicações que fazem parte do M2, do M3 e do M4. Quando essa taxa aumenta, aumentam as aplicações. Diminui o estoque de moeda sem liquidez, com liquidez total, sem rendimento. Porque as pessoas vão preferir aplicar do que ter dinheiro parado, do que ter dinheiro físico. Houve épocas no Brasil, quando a inflação era desenfreada, nas décadas 80 e 90, que as pessoas, principalmente da classe média, não tinham dinheiro parado nas suas contas correntes, nem sacavam em espécie. Elas faziam aplicações financeiras, ninguém ficava no M1, porque a moeda se desvalorizava muito rapidamente. Protegia-se da inflação, migrando para os outros agregados monetários. Esse foi um dos motivos pelo qual, no Brasil, a inflação desenfreada não gerou aquele processo danoso que é típico da hiperinflação que aconteceu em outros países. Por exemplo, na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que experimentou um processo hiperinflacionário, que foi seguramente um dos maiores da história, as pessoas recebiam o seu salário mensal num carrinho de mão
com uma pilha de notas, cada nota de 1 milhão de marcos. E o que elas faziam? Gastavam todo o seu salário na manhã do primeiro dia, comprando às vezes coisas inúteis para elas, que elas não tinham necessidade, mas era melhor ter um bem do que ter uma moeda que se desvalorizava muito rapidamente. Esse fenômeno de compra desenfreada de bens, muitas vezes desnecessários, foi evitada no Brasil em função desses agregados monetários, porque as pessoas, para se proteger da desvalorização da moeda física, migravam para as aplicações financeiras. E a meta da taxa Selic, a taxa básica de juros, é também um regulador importante da rentabilidade dessas aplicações financeiras. Além de ser, como já vimos, o custo de oportunidade para qualquer aplicação, qualquer coisa que se faça com o dinheiro, tanto do ponto de vista da aplicação financeira, do consumo dos indivíduos ou do investimento das empresas. Veja aquele nosso vídeo, quando tratamos da meta da taxa Selic, que nós aprofundamos aquele conceito. Além das operações de mercado aberto, o outro meio clássico de política monetária é o redesconto, que é o empréstimo que o Banco Central faz para as instituições que necessitam de auxílio à liquidez. Nós sabemos que os bancos têm a sua conta de reservas bancárias. Todos os bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial possuem obrigatoriamente uma conta de reservas bancárias. Os bancos de investimento possuem, eventualmente, optativamente, mas os bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial, que são aqueles que captam depósitos à vista, obrigatoriamente detêm uma conta no Banco Central chamada conta de reservas bancárias. E nós já vimos que, quando as pessoas físicas e jurídicas detêm contas nos bancos, por qual faz pagamentos e recebimentos, os bancos têm uma conta no Banco Central, por meio da qual recebem créditos e débitos das demais instituições financeiras, do Tesouro Nacional e do próprio Banco Central. Quando o banco capta depósitos, essa captação se reflete num crédito na sua conta de reservas bancárias. Quando ele paga saques, isso se reflete num débito em sua conta de reservas bancárias. Da mesma forma, isso acontece com relação aos tributos. Quando o banco arrecada tributos, isso é um crédito em sua conta de reservas bancárias, relativo a uma obrigação ao Tesouro Nacional. Quando ele repassa esses recursos ao Tesouro, eles são debitados de sua conta de reservas bancárias. E com o Banco Central, quando ele compra títulos do Banco Central, ele paga debitando de sua conta de reservas bancárias. Quando vende títulos ao Banco Central, ele é creditado em sua conta de reservas bancárias pelo valor desta operação, ou pelo valor do empréstimo de assistência à liquidez que o banco precise pegar. Existe um outro mecanismo de política monetária que é um mecanismo não clássico, um instrumento, digamos assim, menos ortodoxo, que é o controle do crédito. No ano de 2011, final de 2010 e início de 2011, todos perceberam que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central lançou mão de operações que visaram o controle do crédito. Ele aumentou o compulsório, que é o terceiro instrumento de política monetária, mas, além disso, impôs a redução nos prazos de determinados financiamentos, impôs medidas adicionais de aporte de capital para os bancos, ou seja, buscou reduzir a expansão do crédito, porque, como vimos em aula anterior, o crédito aumenta o volume dos meios de pagamento. Então, o controle seletivo do crédito é mais um instrumento de política monetária, no sentido de evitar o descontrole da inflação.